Pastor Mendes vai continuar pregando. Antes da campanha de missões, eu comecei a pregar algumas mensagens, pelo menos uma mensagem sobre igreja. Não sei se vocês se lembram, sobre o amor à igreja. E hoje eu vou falar do motivo por que precisamos amar a nossa igreja. Algumas pessoas já ouvi falando, alguém que não tem entendimento, parece que não conhece a palavra, dizer que igreja é coisa de gente e não de Deus. E por isso que prefere não se congregar, não procurar uma igreja, porque a igreja é invenção de pessoas. É de uma pessoa, certo? A pessoa de Cristo Jesus. Há muitas pessoas dizendo, eu soube que houve uma estatística, dizendo que há mais crentes fora das igrejas do que dentro da igreja. A verdade é que há mais pessoas que tiveram numa igreja, fora da igreja, do que aqueles que estão dentro da igreja. Hoje, inventaram um nome bem interessante para aqueles que não se congregam, chamando de crentes desigrejados, para que não digam que os crentes que estão fora das igrejas sejam crentes desviados. Desviados da comunhão, desviados de relacionamento. E hoje nós tivemos na classe de escola bíblica dominical falando sobre justamente relacionamentos. Falando sobre cumprimento da lei. Quando Cristo Jesus veio, Ele veio estabelecer a sua igreja através do cumprimento da lei que nós somos incapazes de honrá-la. A lei, ela não deixou de existir. A lei, ela não foi abolida. Porém, o julgamento que é feito àqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus é através da graça e não através da lei. Porque a lei condena ao infrator. E todos nós infringimos a lei. Nós, pela nossa natureza, somos completamente incapazes. Mas Cristo veio dos céus, cumpriu a lei por mim e por você, e estabeleceu assim a igreja do Senhor. Uma igreja viva, uma igreja vitoriosa, uma igreja invencível. Abra suas Bíblias em Mateus capítulo 16, vamos ler do versículo 17. Mateus capítulo 16. Convido você a ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, os que puderem ficar de pé. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Versículo 17. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai nos céus quem lhe revelou isto. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. E
as forças da morte ou as portas do inferno não a conquistarão, não prevalecerão contra ela. Eu lhes darei as chaves do céu, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ó Deus, obrigado pela formação da tua igreja. O Senhor foi quem a criou, o Senhor foi quem edificou e está edificando. O Senhor tem dado vitória à tua igreja. O Senhor tem conquistado batalhas para a tua igreja. Ensina-nos a amar a tua igreja. Ensina-nos a vivermos a tua igreja, porque a tua igreja somos nós. Não é o prédio, não está se referindo a um lugar, mas a um povo lavados e regenerados pelo teu sangue derramado na cruz. Pai, assiste-nos nesta noite aqui. A tua igreja tem batalhado dia após dia. Nós temos enfrentado muitas tempestades. Mas uma coisa é certa: o Senhor sempre nos dá a vitória. Graças te damos, porque o Senhor luta por nós. A vitória já é conquistada pelo Senhor. Basta que nós continuemos na luta, pois é uma luta já ganha, porque o Senhor foi quem ganhou para nós na cruz. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Queremos te ouvir, pois oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesse texto que nós acabamos de ler, no contexto, o Senhor Jesus faz uma pergunta a Pedro, aliás, aos seus discípulos. Mas Pedro é quem responde. Nesse momento do ministério de Jesus Cristo, ele faz uma pergunta muito importante. Quem dizem os homens, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Logo no versículo 13, ele faz esta pergunta. E eles respondem. Alguns dizem que ele era João Batista, Elias, Jeremias, ou até um dos profetas. Mas então Jesus pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro respondeu com firmeza: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confirmação é o alicerce da igreja. Essa confirmação de Pedro é onde a igreja está firmada. O reconhecimento de quem é Jesus Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo, ele reconhece que Pedro não falou por sabedoria humana, não foi por si mesmo que ele fez essa declaração, mas porque o Pai o havia revelado. O Pai revelou uma verdade espiritual a Pedro, e por isso que ele respondeu com tanta firmeza quem era o Cristo para ele e para os demais companheiros.
que formavam a igreja de Cristo naquele momento. E é sobre esta revelação, sobre Cristo Jesus, que Jesus prometeu edificar a sua igreja, sobre esta verdade, sobre esta revelação. Uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja vitoriosa. O Senhor Deus quer nos lembrar que a igreja não é um prédio, não é um lugar, mas a igreja é um povo relevante, um povo que faz diferença onde quer que vá, um povo autorizado pelo próprio Cristo Jesus, um povo que representa a pessoa de Cristo aqui na terra, porque a igreja é chamada de corpo de Cristo. A igreja ela é edificada sobre a revelação de quem é Jesus. No versículo 17, o apóstolo Pedro, ele faz essa resposta, mas Jesus Cristo diz: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi o Pai que o revelou, foi o Papai do céu quem lhe revelou isto. Nenhum ser humano saberia por si só. O Senhor Jesus Cristo afirma que esta revelação, quando nós passamos a crer nele, é algo vindo do céu. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo Jesus, não é nenhum mérito nosso. O Senhor Jesus é revelado como o Cristo através do Espírito Santo, dado por Deus. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos revelar a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele pode revelar a nós a pessoa de Cristo Jesus. A verdadeira fé nasce desta revelação, não apenas de uma informação. A escritura da Bíblia Sagrada, ela informa quem é Jesus, mas a revelação da verdadeira a revelação do verdadeiro fundamento da igreja vem somente através do Espírito Santo de Deus. Não é a fé que reconhece apenas quem é Jesus, mas é a fé que opera na pessoa de Cristo Jesus. Muitos conhecem o nome de Jesus, mas poucos conhecem quem de fato Ele é. Não tem experiência com Jesus. E esta revelação que nos transforma, a revelação da pessoa de Cristo, o Filho de Deus, que transforma a vida do mais vil pecador, que nos dá entendimento e propósito para nossas vidas. É Ele que nos faz enxergar as nossas necessidades, de que precisamos de Cristo para a salvação, de que na nossa capacidade, no nosso conhecimento, na nossa intelectualidade, não somos capazes de receber de Deus esta revelação para a salvação. Somos completamente incapazes. Quando a igreja perde a visão de quem é Cristo Jesus, quando a igreja perde a visão de quem é Jesus, ela perde o seu poder. A igreja perde a sua essência. A igreja ela precisa entender que ela é uma agência do reino de Deus.
ela não pertence a este mundo. Nós não podemos viver de acordo com o sistema, nós não podemos viver de acordo com este mundo. Nós somos estrangeiros numa pátria distante. A igreja do Senhor é este povo. Quando nós reconhecemos Cristo como o Filho do Deus vivo, assim como Pedro reconheceu, ele se torna o fundamento firme da nossa fé. Quando de coração entendemos quem é a pessoa de Cristo Jesus, ele nos transforma de dentro para fora. Ele muda a nossa natureza. Eu já vi pessoas crentes dizendo: não, eu nasci assim, eu sou de uma família assim mesmo. Eu não mudo porque eu tenho isto vindo dos meus pais, é herança da tradição da minha família. Isso não existe para o crente. Nós recebemos de Cristo uma nova natureza quando nós passamos a acreditar em quem Ele é, como Filho do Deus vivo, de todo o nosso coração. Não há uma alma que não seja transformada. Não há. E a pergunta é para cada um de nós: eu conheço Jesus de ouvir falar? Ou tenho um relacionamento pessoal com Ele? Eu conheço Ele porque alguém me falou? Ou eu conheço Ele porque eu tenho uma convivência com Ele? Meus queridos, se nós temos de fato uma convivência com Cristo, pode esperar que neste mundo você vai padecer perseguição, você vai padecer grandes dificuldades. Mas uma coisa é certa, em João 16:33 ele diz: Ele venceu o mundo por nós. Ele deixa bem claro: neste mundo vocês terão grandes aflições. Mas ele pede também que nós não percamos o nosso ânimo. Ele diz: neste mundo vocês passarão por grandes tribulações, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor dá vitória à sua igreja. O Senhor dá vitória àqueles que depositam a sua confiança verdadeiramente, de coração, porque sabe quem Ele é. E não simplesmente porque ouviu falar a respeito dEle. A minha fé é baseada na tradição ou na revelação do Espírito Santo de Deus? A minha fé é baseada na experiência de alguém que eu conheço, ou baseado na minha própria experiência que eu vejo quem é Jesus? Às vezes nós declaramos Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, mas não passa disto. Não procura se aprofundar no conhecimento de Cristo. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele diz que a verdadeira salvação, a vida eterna. O próprio Cristo diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro, e conheçam também a Cristo a quem tu enviastes. E é por isso que nós batistas acreditamos que nós não perdemos a salvação, porque conhecimento não se perde. Fé de coração, nem Satanás tira. Nem as portas do inferno prevalecem contra um coração que verdadeiramente deposita sua fé no Cristo, Filho de Deus vivo. Nenhum. Busque conhecer mais a Jesus Cristo, o nosso Senhor, na palavra, na oração, no serviço, no relacionamento com a igreja. Peça ao Espírito Santo de Deus que renove em você a revelação do Cristo, o Filho de Deus, todos os dias. Porque todos os dias somos tentados, todos os dias passamos às vezes por turbulência, e só a graça do Senhor pode nos sustentar de pé. Às vezes temos facilidade de julgar quem cai. Às vezes temos facilidade de olhar para as pessoas
e dizer o que eles deveriam ter feito quando são pegos em algum pecado. Mas nós temos que olhar para nós que somos passivos dos mesmos erros. Mas a graça do Senhor nos sustenta dia após dia. A igreja que Cristo edifica, ainda hoje, quando nasce uma nova criatura em Cristo Jesus, quando um novo pecador abandona o pecado e é liberto, a igreja do Senhor continua sendo edificada. Quando um crente muda de atitude, quando um crente é consagrado a Deus, quando ele parte daquele princípio de que precisa conhecer melhor a Cristo todos os dias e vai em busca disto, a igreja de Cristo está sendo edificada. A igreja tem autoridade para vencer o inferno. Às vezes nós perdemos guerra para nós mesmos. Às vezes nós perdemos batalha para nós mesmos. Quando baixamos a guarda, quando achamos que somos invencíveis, quando não prestamos atenção naquilo que Deus está querendo nos revelar. Às vezes as pessoas olham para a igreja local, para um povo reunido, e dizem: este povo nunca será vencido. Mas se baixar a guarda, meus irmãos, a única coisa que pode vencer a igreja é o pecado, é a indiferença. Isto pode vencer-nos. E é por isso que muitas igrejas têm fechado as portas. A igreja de Cristo Universal, jamais o inferno terá vitória. Jamais. O Senhor Jesus continua a dizer ainda hoje: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra, ele está se referindo a ele, a pedra angular, a pedra de sustentação da igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. As portas, elas representam resistências. Poder, defesas. Mas o Senhor Jesus Cristo afirma que nem o inferno pode resistir à igreja. Ele continua edificando a sua igreja. Ele continua agindo na igreja. E ele também diz: eu te darei as chaves do céu. Eu te darei as chaves do reino dos céus. A igreja tem essa autoridade de ligar na terra e ligar nos céus, de desligar na terra e desligar nos céus. É por isso que eu, como pastor Mendes, tenho grande dificuldade de eliminar alguém do rol de membro de uma igreja. Eu tenho grande dificuldade, a menos que a própria pessoa se afaste da igreja, voluntariamente. Mas eu tenho grande dificuldade porque a palavra de Deus diz o que acontece com aqueles que são desligados da igreja. Irmãos, a igreja tem uma autoridade que nós mesmos desconhecemos. E às vezes não nos interessamos tanto pela igreja. Cada um de nós temos a nossa importância no corpo de Cristo Jesus. A igreja é formada por cada um de nós. E quando um sofre, a igreja toda padece. A igreja, ela tem a sua autoridade. Isso significa que a igreja tem autoridade para orar, para libertar, para curar, para anunciar a salvação.
e transformar vidas. Nós temos essa autoridade. Às vezes parece que perdemos a fé. Às vezes parece que não acreditamos nesta autoridade que a igreja tem. De orar, libertar, curar, anunciar, transformar. Ainda hoje, o Deus que curou no passado, cura hoje. Ainda hoje, o Deus que ouvia a oração dos profetas, ouve as nossas orações hoje. Parece que muitas das nossas orações oramos duvidando de que Deus está atento. E mais uma pergunta. Tenho vivido como alguém com autoridade espiritual? Nós temos vivido como alguém que o Senhor ouve as nossas orações ou como alguém vencido pelas circunstâncias? Alguém que já se entregou? Alguém que acha que o Deus eterno não ouve as nossas orações, as suas orações? Eu tenho usado as chaves dos céus que Cristo deu para nós, para abrir caminhos de vitória, para orar com fé, sabendo que Ele nos deu essa autoridade. Acredite, você faz parte de uma igreja edificada por Cristo Jesus. Você faz parte de uma igreja que o Senhor edifica ainda hoje. O inventor da igreja foi Ele. Não tenha medo das lutas contra o inferno. Não tenha medo das lutas do dia a dia. Nós precisamos termos mais comunhão um com o outro para que a igreja de Cristo seja mais fortificada. A igreja que é dividida, este corpo não prevalece. O próprio Cristo declarou já isto. Igreja dividida, família dividida, exército dividido, não prevalece em uma batalha. E nós vivemos em batalha constantemente. A nossa luta não é um contra o outro, não é contra carne nem sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. E meus amados, Satanás sabe que o dia da sua prisão eterna está chegando. E mais do que nunca, ele está atuante nos dias de hoje. Portanto, busque ter mais e mais intimidade com Cristo Jesus. Entenda o papel da igreja, isso significa você faz parte da igreja. Entenda qual é o nosso papel como igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Nós estamos encerrando uma campanha de missões. Nós temos muito ainda a alcançar. O Senhor formou a sua igreja para romper as portas do inferno, para saquear o inferno e salvar vidas. Nós não podemos de forma nenhuma estarmos gastando o nosso tempo um com o outro, com situações que não deveríamos estar. Há um mundo a ser alcançado, há famílias a serem transformadas, há vidas a serem salvas. E a esperança de tudo isto é a igreja. A igreja é viva. Ela é a noiva de Cristo, firmada sobre a revelação do Filho de Deus. E as portas do inferno nunca, mas nunca prevalecerão contra ela. E você faz parte desta igreja. Conheça melhor a Cristo. Conheça o poder que Cristo te deu.
e rompa as dificuldades. Ele não prometeu que nós não teríamos dificuldade aqui nessa terra. Ele não prometeu que não teríamos adversidades. Aqui, quando o Senhor Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque sabia que a luta da igreja seria grande aqui nessa terra. Mas a vitória é certa, para a glória do Senhor. Pai, graças te damos pela tua igreja aqui no Disseu Arco-Verde. A Igreja Batista da Ressurreição, nós te agradecemos por ela. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem traçado a história da tua igreja aqui neste lugar. E o Senhor tem nos dado vitórias, desde a sua formação aqui neste lugar. O teu povo se reunindo aqui, o Senhor tem dado vitórias, grandes vitórias. Sei que a tua igreja tem tido grandes pelejas até aqui, desde o seu nascimento aqui no Disseu. Mas o Senhor tem dado vitória até aqui. O Senhor tem dado uma história de vitória à tua igreja. E nós te louvamos pela vida de cada um daqueles que passaram por esta igreja no passado, que fizeram esta história. E obrigado pelos que estão hoje aqui fazendo esta história nesse tempo. O Senhor nos chamou para fazer esta igreja ser o que ela é nesse tempo. Muito obrigado, Pai. E o Senhor continua chamando mais e mais para fazer parte desta história, até que o Senhor venha. Continua dando vitória à tua igreja, Pai. Continua edificando a tua igreja aqui. E que o teu povo tenha plena ciência, revelada pelo Pai, de quem o Senhor é, o alicerce desta igreja, e que jamais as portas do inferno prevalecerá contra ela. Graças te damos pelas dificuldades que de vez em quando nós temos, porque o Senhor nos dá sabedoria, e dá sabedoria ao teu povo, Senhor, para que marchemos vitoriosamente até a tua vinda. Te louvamos, porque tu és o nosso Deus, Deus zeloso de infinita graça. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém.